Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Relato Terror 046/25, o acerto de contas. O relato é a continuação. É mais um episódio da saga do Tio Pedro, que começou lá no 042/25 e veio capítulo por capítulo. 043/25, 044/25, 045/25. Se você assistiu aos capítulos anteriores, muito obrigado. Muito obrigado por maratonar aquilo que publicamos. Apoiar o Terror Nádina. Mas se você está chegando agora, então eu digo que é aconselhável para melhor compreensão da sequência que assista aos relatos anteriores. Dado o recado? Então vamos conhecer as contas que o tio Pedro teria que acertar. Senhor Romário, para quem está chegando agora, eu sou o Carlos. Mas para quem já vem acompanhando a saga do tio Pedro, sabe o que ele significa para mim. Ele é o meu mito. E conforme tenho dito, se alguém achar que a história que eu estou cantando é fantasia, é invenção, é coisa da cabeça que vem da infância, enfim, sem problemas. Mas para mim, tio Pedro é uma grande verdade. Eu cresci ouvindo as suas façanhas. Ele para mim é o exemplo a ser seguido. E eu gostaria, nessa minha passagem, o que se chama de vida, eu pudesse ser 1% do que ele foi. Esse homem sofreu, esse homem andou, esse homem correu o mundo. Aprendeu da pior maneira possível. Não pode se queixar. Não é uma vítima. Foi opção. Ele levou vários tombos. Tombos que muitos ficariam no chão. Ali permaneceriam reclamando da sorte, da vida, que nada dá certo, duvidando de Deus e do seu anjo da guarda. Mas tio Pedro continuava cada vez mais forte e determinado. O tio Pedro, senhor Romário, tem muito do que o senhor costuma repetir aqui que eu acho sensacional. Estou também usando como mantra. Humildade, resignação, perseverança. Essas são as armas que nós temos para encarar essa vida que não é fácil, porque essa vida apronta. E tio Pedro as usou como ninguém. Finalmente, ele encontrara paz. Ele tinha uma família ao lado de Ana, ao lado de seu Adão e Dona Teresa, naquela fazenda que pela primeira vez em muitos anos conseguiu que ele se sentisse em casa. Em resumo, ele tinha uma vida. E principalmente tinha Paulo, que não saía da garupa do seu cavalo. Paulo, seu filhote. Depois de 2 anos de união com Ana, aconteceu algo que ele não esperava, ela não esperava, mas também nada mudou. Ana queria dar um filho para o tio Pedro, mas não conseguia ficar grávida de jeito nenhum. Primeiro apelou para todos os chás e mandingas do interior, depois foi parar na mão de especialistas e descobriu. A sua primeira gestação foi violenta. Ela quase perdeu o Paulinho. E como resultado, ela não poderia ser mãe. Foi quando chegou, humilhada, se sentindo o último dos seres humanos para o seu marido, e disse que ela estava falhada e que não poderia lhe dar um filho. E ele teria toda a liberdade e o direito de pedir para que ela fosse embora, ou até mesmo que a permitisse ficar com o seu filho, buscando uma mulher
que pudesse lhe dar herdeiros. Ele, sentado na sua cadeira de balanço, pego de surpresa, estava ali com a sua mulher de joelhos, relatando aquela triste realidade e tentando se desculpar de todas as formas. Paulinho brincava no terreno. Tio Pedro levantou da cadeira sem nada a falar. Foi até o menino, chamou. Ele veio de mãos dadas com o piá. Aí Paulinho até estranhou: mãe, por que a senhora está chorando? Tio Pedro disse: ela não está chorando, é que ela está limpando aqui a minha cadeira, eu acho que entrou poeira nos olhos dela. Levanta, minha velha. Ele fez assim. Ana levantou. Ele pegou o Paulinho no colo e disse: minha adorada esposa, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Como você está se sentindo humilhada por não poder dar um filho para o seu marido? Só se o seu marido for outro. Porque para mim, você já deu esse piá aqui, que era o filho mais amado, que era o seu parceiro, o seu herdeiro, o seu companheiro. E ele teria que ficar séculos nessa terra para agradecer à esposa o presente que ela lhe deu. Esse era tio Pedro, apaixonado por sua família. Mas é claro, ele vivia conflitos, incertezas, medos, dúvidas, e aquele sentimento de ter cometido erros que aconteceram de forma proposital, outros de forma acidental, outros por não ter outra alternativa, foi forçado. Mas ele sentia um vazio, apesar de estar feliz, ele sentia um vazio. Foi quando surgiu a grande data. Paulinho iria fazer 4 anos. Nossa, era uma festa, era algo assim. Ele quis dar assim do bom e do melhor, mas era aquela guerra entre ele e o avô do menino, que cada um queria fazer uma festa melhor. Era o grande Paulinho, o filho adorado, o neto querido. E meu tio estava naquela correria de vai na cidade, volta, compra, sabe? Vamos montar, vamos fazer, o que vai ser servido, carneiro, gado, quem vai ser convidado, quem não vai. Ele estava na frente do armazém, quando ele ouviu assim um bom dia. Sabe aquele som que parecia familiar? Ele estava assim de frente para o caminhão, preparando a carga, e virou. Quando ele virou, ele viu aquele homem. Aquele homem não era estranho, um homem velho, já enrugado, mas a voz, o sorriso. Foi quando aquele homem disse: você é o Pedro? Meu tio disse: Zeca, é você? Aí meu tio quis se emocionar com a presença daquela figura que, sabe, fora tão importante na sua vida, mas ele sentiu uma certa frieza. Aí, Zeca, prazer revê-lo. Feliz em vê-lo bem. Aí foi, sabe, se retirando, aí Pedro: ô Zeca, me dá o prazer de te pagar uma bebida ali na venda. O mascate meio que relutou, mas acabou aceitando. Aí sentaram. Aí tio Pedro todo feliz, contando que estava armando a festa. Foi quando Zeca olhou para ele: mas esse seu guri faz aniversário quando? É agora, no dia 17 de janeiro. Zeca olhou: mas que coincidência, teu moleque fazer aniversário no mesmo dia que tu.
tio Pedro despencou. Foi quando ele lembrou que na viagem, sua pasta, seus documentos, ficaram todos com Pedro, vai que precisasse, porque ele era menor de idade. E Pedro, claro, leu tudo que podia ler e guardou a data, 17 de janeiro. Aquela vida louca do tio Pedro fez com que ele simplesmente desligasse desses detalhes tão importantes para alguns, mas para ele não tinha significado nenhum. Ele esquecera da data do seu aniversário. E Paulo tinha nascido no mesmo dia que ele. Foi quando Zeca olhou para o meu tio e falou: você sabe a data do meu aniversário? Eu disse: não tenho nem ideia. Pois é 22 de janeiro, daqui 5 dias. Aquelas coincidências, talvez em outro momento, trouxessem outras consequências, mas tio Pedro meio que sentiu assim, algo estranho. E começou logo de cara a lembrar de Elias. Elias não aparecia mais para ele. Elias não teve mais no seu casamento. Elias desapareceu total. Mas Paulo, uma certa feita, estava conversando com alguém que ele não entendeu, ele não enxergava nada, ele foi perguntar, disse: Paulo, você está conversando com quem? Paulo disse: é com meu amigo Elias. Aí foi que tio Pedro na hora não quis deixar transparecer nada. Ai, que bom! Bom dia, Elias! Aí Paulinho falou: ele não está mais aqui, pai. Ele saiu na hora que o senhor chegou. Aí o tio Pedro não entendeu nada. Disse: ah, mas que pena. Mas ele é um homem legal, ele é seu amigo. Ele não é um homem não, pai. Ele é um menino. Pedro deixou passar, mas colocou na gaveta de mais dúvidas que ele tinha. O seu filho com um amigo invisível, normal em crianças, principalmente no interior, brincando nos fundos do quintal, que chamava também Elias. Só que diferente do seu Elias, que ele achava que era o seu anjo da guarda, o Elias de Paulo era uma criança. Ele não deu muita importância, mas quando Zeca falou a data do seu aniversário e a data do aniversário do filho, ali, todas próximas, que lhe veio na memória o que disseram, que anjo da guarda não é que cada um de nós tenha um. Não, eles vivem uns planos muito mais altos, 3, 4, acima de nós. E eles cuidam de um grupo que tem afinidade astral. E normalmente o grupo de cada um deles são de pessoas que vieram a esse plano no mesmo período de tempo conhecido pelos humanos. Aí Pedro começou a olhar a Zeca assim, querendo fazer uma pergunta, mas não sabia como fazer. Zeca disse: você quer saber se eu conheço Elias? Eu conheço. Bom, tio Pedro não era de muita bebida não, mas ele pediu uma cachaça e... Aí Zeca olhava para ele: o que está acontecendo, Pedro? Elias te abandonou? Aí Pedro ficava impressionado, porque ele estava na frente de um homem que parecia saber muito. E realmente ele sabia, porque ele conviveu com a sua família e o conheceu quando criança. Foi quando Zeca disse: o que você esperava? Você esperava a cumplicidade de Elias em tudo que você aprontou? Bom, ali a coisa já ficou estranha, porque na cabeça do tio Pedro ele não tinha apontado nada. Aí o tio disse: ah, só falta tu dizer que
Eu virei criatura daquela coisa. Você está falando do quê? Do Mestre das Sombras? Senhor Romário, aquela prosa seguiu um rumo muito estranho. Tio Pedro não entendia nada e principalmente a forma que Zeca o tratava. Foi quando ele disse: o que está acontecendo, meu amigo? Explique, você está magoado comigo? Eu lhe fiz alguma coisa? Zeca olhou para ele e disse: não. Diretamente não. Mas é claro que as suas atitudes atingiram muitas pessoas, inclusive a mim. Pedro se sentiu o Pedrinho. Ele só queria respostas. O que estava acontecendo? Perguntava ele. O que ele fez de tão errado? Zeca olhou para ele e disse: olha, honestamente eu não esperava encontrá-lo aqui. Foi uma surpresa. Eu passo por essa região poucas vezes no ano e sempre muito rápido. Mas, como a gente sabe que nada é por acaso, você teria que estar aqui para que a gente sentasse nessa mesa e pudéssemos conversar. Eu vou te dizer, rapaz, Elias não te abandonou. Você que fechou as portas para ele. E ele não tem mais acesso a você. Quando tio Pedro quis... Escute, por favor, disse Zeca. Naquele ar professoral, aquela tranquilidade que ele guardara da viagem, aquele homem lhe ensinou muita coisa no percurso até a fazenda do Ouro Verde. Pedro, eu sei tudo o que aconteceu com você. Porque por onde você passou, deixou marcas. Marcas profundas. Me fez sofrer pessoas que eu gostava. Meus amigos, meus irmãos de estrada. Pedro, em primeiro lugar, você não deveria ter saído da sua casa. Ali estava a sua família. Seu pai aceitou, sua mãe te abençoou, mas foi uma grande decepção para eles. Mas você saiu. Aí quando chegou naquela fazenda, você tinha a amizade de Maurício. Foi o primeiro que você afastou. Naquela hora, você deveria ter pensado em ir embora. Principalmente quando chegou no alojamento e viu que aquela fazenda não era nada do sonhado. Mas aí Barreto, aquela criatura maravilhosa, que foi quem o colocou dentro da fazenda, mesmo sabendo que correria o risco de perder o trabalho que ele tanto amava, ele foi te apoiar. E Barreto te abriu os olhos para mais uma razão de você ir embora, que era a tara daquele velho fazendeiro. Mas você pagou para ver. Aí quando percebeu que tudo que Barreto tinha falado era verdade, você quis continuar, apesar de todos os conselhos recebidos. Mas ali, já por maldade, planejava roubar o homem. E você continuou, Pedro. Continuou. Foi armado para tudo e tudo aconteceu. Você agrediu e judiou daquele homem. Não que ele não merecesse, que ele era um traste. Mas você não era para ser o carrasco. Mas no momento
que apesar de todos os conselhos resolveu entrar naquela casa para agredir e roubar o homem, você afastou de vez Elias e abriu a sua vida para o mestre das trevas. Pedro só escutava. É, Pedro, disse Zeca. Tudo correu conforme você achava que tinha planejado. Com a ajuda de Barreto, que não precisava colocar a sua cara para bater, para te proteger. Aí, você bateu no velho, você amarrou o velho, você roubou o cofre do velho e fugiu com o barco e o dinheiro dele. E levou na fuga esse medo que deve estar em cima das suas costas, de ter sempre um jagunço lhe caçando, porque o velho não deixaria barato. E você usava esse medo como desculpa de jamais entrar em contato com a sua família para não envolvê-los ou colocá-los como primeiro passo de matadores chegar até você. Aí você começou a escrever suas cartas para o Padre Klaus. O padre, como um bom homem que é, guardou o seu segredo. Aí você vai perguntar, se ele guardou, como é que eu sei? É que quis o destino que eu tivesse chegado lá na sua terra, tivesse adoecido e sido socorrido por Klaus. E um dia, sem querer, eu vi algumas cartas e eu li apavorado. Porque eu percebi, Pedro, que você proibiu Klaus de dar notícias suas. Você nunca perguntou para ele como estava a sua família. Você só se preocupava se caso acontecesse o pior, ele entregasse o dinheiro a seus pais. Você rompeu com a sua família em nome do medo de algo que não existia. Ai, Pedro. Zeca disse: quando você entrou naquele barco e seguiu a corrente, Barreto foi até a casa. Porque ele estava ali sim para protegê-lo. Mesmo que você não tivesse êxito no que faria, ele não deixaria aquele velho lhe fazer mal. Mas quando ele entrou na sala, ele encontrou o velho muito machucado. Ele encontrou tudo desarrumado e o cofre aberto. A primeira coisa que ele fez foi ir no cofre e fechar. Você deixou algumas pistas. Seria muito fácil perceber quem foi o autor. Você seria o primeiro suspeito caso não acontecesse a coincidência trágica. Barreto, para te proteger, limpou a cena do crime, mas foi visto saindo da fazenda. Quando os filhos do velho chegaram, disseram eles que encontraram o velho morto. Essa versão não acredito. Você acredita, Pedro? Os filhos daquele homem o odiavam, principalmente o seu filho mais velho, que tinha vergonha de tudo, mas queria o dinheiro do pai. E com certeza, um deles tirou a vida daquele velho ao invés de socorrê-lo. E acusaram Barreto pelo crime. Barreto foi preso, foi torturado, não confessou e não entregou você, mas acabou morrendo na cadeia. Pedro escutava aquilo e não acreditava. Pô, o Barreto não merecia. Foi quando o Zeca disse: e Maurício? Maurício foi o homem que o contratou. Aquele seu encontro com ele, o velho, que ele humilhou o capataz, foi presenciado por poucos que não iriam se envolver.
Então Maurício foi demitido e mandado embora, não de um trabalho, de uma fazenda, não, da sua casa. Ele nasceu ali, ele dedicou a vida àquela fazenda. E o pior, com a fama que ele levou de ser cúmplice de um assassinato, ele não conseguiu trabalho em canto nenhum e se acabou na cachaça. Pedro não sabia o que pensar, o que dizer, ele só escutava. Foi quando Zeca perguntou: e você não vai perguntar sobre a sua família? Pois é, meu amigo. Nunca teve ninguém atrás de você. Primeiro porque, acredito eu, que quem matou o velho queria apenas alguém para colocar a culpa. Ele já tinha o Barreto. E como o cofre estava fechado, como aquele velho não falava para ninguém o que ele guardava nele, aquela verdadeira fortuna que você roubou, ninguém sabia daquele dinheiro. Então por que eles pagariam um matador para caçar você? Não tinha sentido. Como também não tinha sentido você imaginar que conseguiria escapar de profissionais se eles fossem na sua casa. Em 6 meses eles te encontrariam, eles achariam o teu rastro. Você deixou muito rastro. Ou você acha que eles não teriam como ir atrás? Você andou muito no Rio. Sim, você andou. Você tinha gasolina extra. Você afundou o barco, mas e daí? Eles, na pior das hipóteses, iriam calcular até onde chegaria o barco. E tenho certeza que o barco foi afundado. Aí dali eles partiriam na trilha. Mais cedo ou mais tarde eles chegariam onde você chegou. Aí pergunta aqui, pergunta ali. Você não percebe, mas é um menino bonito, é um menino jovem, sozinho no mundo, que passou por várias paradas, conversou com muita gente. Claro que alguém lembraria. Sem falar que eles iriam seguir o seu rastro até um determinado ponto, aquele ponto que deixaria claro para eles que seria a partida para o garimpo, porque eles tinham certeza que Barreto deveria ter comentado para você sobre o garimpo, porque ele falava para todo mundo. Claro que eles não tinham como, garantir. O menino foi para a Amazônia. Não. Mas era uma das probabilidades que logo eles seguiriam. Então, meu amigo Pedro, não tinha ninguém atrás de você. E a sua família? Bom, a sua família, depois que você partiu, nunca mais foi a mesma. Parecia que tinham arrancado um pedaço, principalmente do seu pai. Seus irmãos, igual a você, foram crescendo. O sítio dava. Seu pai estava feliz. Mas os seus irmãos tinham outras ideias para o sítio. O seu mais velho tinha, sim, ideias revolucionárias. Algo desafiador para a época, mas o seu pai segurava. Porque dizia, isso aí é ímpeto de criança. Do jeito que tá bom. Mas passados uns anos, seu pai adoeceu. Não pense você que você teve culpa, ou que poderia ter feito algo para salvar seu pai, porque não. Chegara a hora dele. Porém, se ao invés de pedir para Klaus guardar o seu dinheiro lá, só entregando a sua família, caso você sumisse, você tivesse liberado parte daquele dinheiro, daria um final de vida mais digno para o seu pai, que sofreu até o final, jogado no fundo de um hospital sem nenhuma aparelhagem, para pelo menos amenizar a sua dor. E a sua mãe, pobrezinha,
não aguentou aquele sofrimento. E como vivera desde os 13 anos ao lado daquele homem, não deixou que ele partisse sozinho. Tio Pedro só escutava. Só escutava. Ele não sabia se ele sentia remorso, se ele sentia raiva dele mesmo, ou se ele se perdoava porque não sabia nada disso. Ele não sabia, ele só escutava. Aí Zeca simplesmente falou: seus irmãos se reuniram, aquelas terras ainda tinham um bom valor, mas se eles não investissem em fazer o sítio, acompanhar as mudanças do mercado, eles não iriam a lugar nenhum. Como tinha um comprador que pagava bem, eles venderam. Venderam e seus irmãos se espalharam no mundo. Uma de suas irmãs conheceu um jovem maravilhoso, casou, está muito bem, está feliz, não é rica, mas está bem. Suas outras irmãs eu não tive notícia. Já seus irmãos, eu sei que um faleceu. Aí tio Pedro quis perguntar: não, eu soube assim no ar. Mas o seu irmão mais velho, ele aproveitou aquele dinheiro, foi para a capital, montou um negócio, ele é muito bom, eu acho que é o mais inteligente de vocês todos. Ele cresceu e fez o que você não fez. Cuidou da sua família. Pedro dizia: você deve pensar que eu sou um monstro, né? Zeca: não, você não é nem melhor nem pior que eu. Você é apenas um ser humano. Um ser humano que teve, durante a sua caminhada, muito apoio, muita ajuda. Ajuda desse mundo e de um universo paralelo. Mas depois que você partiu do Paraná e seguiu rumo ao garimpo, o apoio continuou. Mas não era mais de pessoas que gostavam de você. E muito menos do seu anjo da guarda. Interrupção rapidinha, como sempre acontece, para aquele pedido que para nós é fundamental. Se você é um Nadina, se você acredita no que nós acreditamos, que o sobrenatural nada tem de terror, pelo terror são apenas universos paralelos que a gente tem que desbravar, conhecer, mas sempre com muita cautela, muito respeito, muito conhecimento, pois esse conhecer faz parte da evolução. Se você concorda com o canal, se está aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Deixe o seu like, clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos e principalmente comente com gosto. Porque caso se inscreva, deixe like e comente, irá registrar a sua presença no canal, mostrando à plataforma que o Terror Nadina é interessante e merece crescer. Ajude-nos a crescer. E se caso achar que a gente merece, envie-nos um Pix na chave aqui embaixo. E também, se tiver alguma experiência, alguma história da sua região, alguma experiência de um conhecido, de um familiar, de um amigo, mande para nós via e-mail. Porque são esses relatos o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Você chegou no garimpo, rapaz. E eu seguidamente visitava Barreto, que além de ser um amigo, um homem de honra, um homem que merecia o apoio, eu ia conversar. E ele, de alguma forma, lá dentro das grades, ele tinha notícias suas. Porque foi ele que te mapeou o caminho. Então ele ficava sabendo das suas peripécias. De alguma forma ele se orgulhava da sua força para sobreviver naquele inferno. Ele o admirava muito. Ele te amava como filho. Só lastimava que você não entendeu os recados que recebeu. Aí eu fiquei sabendo da tal fuga, né?
aquele voo desastroso. E logo algo me dizia que você estava dentro daquele avião. Digamos que não era algo, era alguém. Elias, de alguma forma, quis me contar o que estava acontecendo. E eu torci. Torci muito para que você tivesse sobrevivido. E é claro, concluir-se, caso você sobrevivesse, Brasília seria um caminho, não foi muito difícil. Porque você tinha o dinheiro que roubou do velho, o dinheiro depositado na conta, você deve ter ganho algum dinheiro no garimpo, deveria ter um pouco de ouro. Então uma parada em Brasília, do jeito que você gosta de buscar os ouros de tolo, não seria nada improvável. Foi quando Pedro disse, mas eu tinha mais dinheiro do que você pensava. Aí contou a questão do ouro que ele acabou herdando e dividiu com os herdeiros. Zeca escutou aquilo e disse, meu Deus, como pode você ser filho de quem é, ter recebido o apoio que recebeu, cometer mais esse erro? Aí Pedro quis, mas que erro que eu cometi? Eu dividi. Você ainda se orgulha? Aquele ouro não lhe pertencia. Você acha que foi justo pegar uma terça parte? Você teria que ter dividido meio a meio com aquelas famílias, aqueles homens que ficaram lá na mata. Eles deram a vida, não para te deixar com 30%. Só que você não entende o verdadeiro sentido da vida e da honestidade. Você criou o conceito do meio honesto, do meio bom. Não. Na vida só existe o bem e o mal. Na sua vida existe Elias e o mestre das trevas. E você fez sua opção. E agora está aqui. Agora me falou que o seu filho faz aniversário no dia que você nasceu, alguns dias antes de mim, e que nós somos ligados por alguma força que desconhecemos, e que está casado. Conte-me como foi a sua permanência aqui. Pedro falou, Zeca ouviu e simplesmente lhe disse, meu filho, você conseguiu no final da sua jornada um alento. Você conseguiu uma família. E pelo que sei, até aqui você tem agido certo com essa família. E esse menino Paulo, não pense você que o protege. Na verdade, ele que o abençoa com sua proteção. Com ele próximo, Elias não chegará em você, porque não pode. Mas o mestre das trevas também não tem como chegar. Foi quando Pedro perguntou, você falou no final da minha caminhada, o que isso quer dizer? Isso o tempo dirá, mas com certeza você não sairá em busca de outros Eldorados. A terra que irá engolir o seu corpo é a que está aqui. Aqui é o seu lar. Mas cuidado. Cuidado com os Teixeiras. E cuidado com esse Zeca. Porque esse medo que você trouxe até agora está sendo caçado por gente do Paraná e gente do garimpo, pode esquecer. Porque quando aquela aeronave decolou, com certeza eles não sabiam que tinha mais um passageiro. Aí
O Pedro não entendeu, mas como assim? É, meu amigo. Eles precisavam de você para sair de lá. Mas eles não teriam autonomia de chegar até o final com você embarcado. Foi quando Pedro pensou, mas você que está querendo dizer? Sim. Eu não sei como eles fariam. Se eles tirariam a sua vida dentro do avião ou se te colocariam para voar. E quem ficou em terra com certeza sabia que fugiram 2. O terceiro, que ficou com o dinheiro, com o ouro, simplesmente não existiu. Foi quando o tio Pedro perguntou, mas vem cá, que dinheiro, que ouro, que é isso? A única coisa que eu peguei foi uma sacolinha. Para você ver a ganância. Mesmo sabendo que estava morrendo, o seu piloto e o seu parceiro esconderam a carga que vocês estavam carregando. Aquele avião, ele carregava todo o ouro comprado da produção daquele período. Por isso que você não poderia continuar, era muito peso. Daí eu pensei, mas então teria uma vigilância maior, foi muito fácil. Não, não foi muito fácil, porque você nunca parou para se perguntar o que aconteceu. Aquilo ali não foi só uma explosão. Eles explodiram o garimpo todo. E morreu muita gente na explosão. Pedro meio zonzo diz, então, por que eles não foram atrás das famílias? Simples. Que a tribo que você falou que te socorreu, logo foi encontrada. E os índios não se apegam ao ouro. E quando a turma assim, que estava caçando o avião chegou, pôde recuperar boa parte do ouro roubado. Aí não tinha porquê eles irem atrás de seja lá quem fosse. Pedro estava zonzo, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar. Aí Zeca levantou, pegou uma moeda e disse, não, deixa que eu pago. Faço questão. Foi bom encontrá-lo, disse Zeca. Mas pena que não foi um prazer e nem uma felicidade poder estar com você de novo. Então fique com Deus e siga seu caminho. Porque ninguém foge do seu destino. Porque vida começa no parto e termina no suspiro final. Aí ninguém pode mudar essa verdade. Agora, a qualidade colocada no ato de viver entre esses 2 pontos depende de cada um de nós. E é uma pena que você, com toda a proteção, com toda a competência, com toda a inteligência, tenha escolhido os piores caminhos. Zeca levantou, subiu no seu caminhão, que já não era mais, lógico, o caminhãozinho daquela época, e pegou a estrada, deixando Pedro com uma tonelada de informações não engolidas, um número maior ainda de conclusões a ser tiradas, em outras palavras, sem saber o que dizer ou fazer. Mas antes de Zeca partir, ele lembrou de uma pergunta que tinha para fazer, correu, chamou a atenção do amigo e perguntou se ele deveria visitar a sua família, se ele deveria enviar dinheiro para sua família. Zeca foi taxativo. Ela não é mais a sua família. Não tem o porquê você sair daqui e ir visitá-los. Você não conhecerá as pessoas que irá encontrar e será tratado como um estranho. Quanto ao dinheiro,
Se você oferecer, será uma ofensa. Eles não querem o seu dinheiro. Guarde-o e use-o para cuidar da sua nova família e para tentar fazer o bem para outras pessoas. Pensou muito a respeito, sem chegar a qualquer conclusão ou ter certeza de nada, escreveu uma última carta a Padre Klaus, explicando tudo o que acontecera e como ele estava se sentindo depois que encontrou com Zeca. Disse para que o padre entregasse as suas cartas à sua família e que eles fizessem o que bem entendessem com elas. Se desejassem encontrá-lo, passou o endereço e disse que as portas estariam abertas para todos. Se preferissem convidá-lo para ir até eles, ele iria de coração aberto. Com relação ao dinheiro que pretendia enviar à sua família, ele mais uma vez fez Klaus de intermediário. Enviou para uma conta do padre, dizendo para ele que ele decidisse o destino que daria aquela quantia, e qualquer que fosse a sua decisão, teria a sua bênção. O aniversário aconteceu, foi uma belíssima festa, Paulinho estava assim, radiante, e sem dúvida alguma, se sentia o menino mais feliz e mais amado da região, da cidade, do estado, do país, do planeta. Ele amava sua família, amava suas terras e amava principalmente a seu pai. Só que durante a festa, tio Pedro teve uma notícia que o deixou preocupado. O velho Joaquim Teixeira apresentava um quadro de saúde preocupante, porque ele sempre foi um homem muito forte, um homem que não tomava remédio, um homem que trabalhava. Ele andava desanimado, andava sentindo dores, andava indo para a capital para fazer alguns exames ocultos e que a coisa não estava bem. Pedro temeu pela morte do velho. Não porque morresse de amores por ele, não. Mas o velho tinha palavra. O velho era um homem digno. E desde a última vez, primeira e única que conversaram, eles firmaram um acordo de homens. Que iriam vizinhar de forma pacífica, com um respeitando o quadrado do outro. Só que com a partida do velho, quem assumiria seria Zeca Teixeira. E aquele verme não valia absolutamente nada. Era movido por leviandade e ganância e certamente daria problemas. Problemas com relação às terras, pois voltaria o assédio para comprá-las de qualquer forma. E também com relação a ele, que com certeza aquele covarde jamais esqueceu o sacode que levou, mas não era homem para chamá-lo para decidir no olho por olho, não. Ele poderia armar alguma trairagem, o que seria resolver dois problemas. Vingaria a honra que nunca teve e se livraria de tio Pedro tendo o caminho aberto para dominar as terras. É claro que enquanto não viessem notícias melhores do lado de lá, cuidados foram tomados, providências. Afinal, cautela e canja de galinha, se não fizer bem, mal não faz. Mas o mais preocupante é que durante aquele ano todo, a presença do mestre das sombras começou a se multiplicar e vinha cada vez maior, cada vez mais assustador, ameaçador. E pela primeira vez, Pedro começou a sentir medo daquilo. E quando a situação ficava meio estranha, ele corria para o lado de Paulo. Aí aquele monstro sumia. Pedro estava com vários problemas. A fazenda estava indo muito bem, a sua família estava bem. Nossa, Ana muito feliz. Dona Teresa e seu Adão também. Era muito gostoso conviver com eles. Paulinho, aquela criança encantadora. Mas tinham aqueles receios. O Pedro começou a conviver com pesadelos. Muito estranho. Muito estranho. E o pior aconteceu. Velho Joaquim passou dessa para melhor. De cara tudo mudou.
Rostos estranhos começaram a aparecer, cada sujeito, um mais mal encarado que o outro. Bandidos mesmo. O tal do Zeca Teixeira montou um exército de assassinos e começou a perturbar todos os vizinhos, mas não chegava em Pedro. Até um dia que ele foi à fazenda. Pedro o recebeu. O que você quer aqui? Eu vim falar de negócios, disse Zeca. Eu não faço negócio com você. Vamos conversar, vamos botar uma pedra no passado, vamos pensar no futuro, um negócio que será bom para todo mundo, não haja dessa forma. Aí Pedro, você quer que eu haja como? Que saia contratando assassinos? E claro que Zeca não estava sozinho. Claro que os homens meio que se coçaram. Aí Zeca, e você quer que eu faça o quê? Agora eu sou um homem importante, eu tenho que andar protegido. Pedro, é protegido de quem? Por quê? Protegido de suas atitudes? A prosa começou a ir para um lado meio esquisito. Zeca, pelo jeito, com você não terá acordo. Aí tio Pedro disse, se não há acordo, acordado está. Fique da colina para cima, respeite o meu espaço como seu pai respeitou, e nós viveremos bem. Aí Zeca, e se eu não respeitar, o que você fará? Não pensei no assunto, porque até então, apesar de nossas diferenças, eu tenho certeza que estou falando com um homem de honra, e não vamos chegar a extremos. E Zeca foi embora. Claro que Zeca foi embora e tio Pedro não ficou na ilusão que ele se contentaria com palavras bem colocadas ou com conversa de homem para homem. Sem dúvida ali, uma guerra estava declarada. Tio Pedro não sabia como fazer, como proteger a sua família, como proteger seu Adão, como proteger Dona Teresa, suas terras, a sua casa. Ele sozinho, no meio do nada, ele se virava, mas ele tinha muita gente para proteger. E nenhum deles pensava em ir embora. O mais incrível foi ver Paulo montando seu quartel-general com suas fundas, seus estilingues, com seu arco e flecha, pronto para a guerra. Por mais bonitinho que pudesse parecer, ele não queria ver seu filho crescendo naquele ambiente. Então ele imaginou, por que não ir para a cidade e procurar a lei? Ah, mas o delegado estava tudo na mão dos Teixeiras. Pode ser que sim, pode ser que não. Que tinha polícia, tinha político, tinha muita gente na folha de pagamento dos Teixeiras, tinha, mas unanimidade nunca foi o melhor caminho. E generalização era a mãe de todas as injustiças. Por que não tentar? E tio Pedro decidiu. Saiu de manhã, montou na caminhonete, deu um beijo na esposa, abraçou o Paulinho, que queria ir junto. Ele disse, não, dessa vez você não vai com o pai, não. Aí cumprimentou seu Adão, Dona Teresa. Dona Teresa mandou ele se cuidar, que Deus estaria com ele. Seu Adão olhou para ele, tem certeza que você vai sozinho assim? Ele disse, olha, certeza eu não tenho, mas eu também tenho que confiar numa solução. E não posso viver com medo. Montou na caminhonete e simplesmente sumiu. Nunca mais ninguém ouviu falar de tio Pedro. Nem para o bem e nem para o mal. Anos se passaram e a caminhonete foi descoberta por pescadores no fundo do rio. Claro que não houve investigação, não houve cobrança, não houve absolutamente nada. Simplesmente a teoria é que tio Pedro fugiu. Fugiu de quê? Fugiu de quem? Fugiu por quê? Ninguém queria saber. Queria uma desculpa. O homem desapareceu.
não tem corpo, não tem crime. E seu Adão, Dona Teresa, Paulo e Ana ficaram ali, na mira de vagabundos cangaceiros, com o tal do Zeca, pronto para agir. A questão seria saber quando, onde e como. É claro que tio Pedro estava morto, não havia a menor dúvida. Paulinho foi o que disse para sua mãe: mamãe, não chore, o papai está bem. O papai está num lugar bonito, onde estão cuidando das suas feridas. E o papai foi recebido por pessoas muito boas, ele dizia. Pessoas que irão cuidar dele. Aí Ana que percebia que o seu filho tinha um dom diferente, sentou e perguntou: mas quem são essas pessoas, meu filho? Ele disse: eu não sei, eu não conheço, mãe. Mas quem me falou foi Elias, o meu amigo. E o Elias também disse para que eu não ficasse decepcionado com ele por não ter ajudado meu pai, porque não havia como ajudá-lo enquanto ele ainda estivesse nesse plano. Ela disse assim, nesse corpo. Ana olhava e dizia: não pode ser meu filho não poderia estar dizendo essas palavras. Mas na hora que ele conseguiu se livrar da matéria, ele foi abençoado. E o mestre das trevas, mãe, não pôde levá-lo como pretendia. Ana foi perguntar: mas quem é esse mestre das trevas, meu filho? É o coisa ruim, que achava que tinha poder sobre o meu pai, mas descobriu que não. Que meu pai errou muito, mas meu pai era um homem bom, e quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ana, de certa forma, ela sentiu nascer nela uma força que não sabia que tinha. E ela só lamentou, além da morte, a perda do homem de sua vida, o homem que mais amou, o único homem que ela amou, mas também o fato de seus irmãos terem chegado na fazenda 4 dias depois do seu desaparecimento. 4 dias. Separaram Pedro da oportunidade de rever sua família. E essa tristeza ele levaria para onde fosse como uma espécie de fardo a ser carregado.